Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos aqui à aula de língua portuguesa e nós iremos iniciar com esta aula de leitura e compreensão textual. Como encontrar a estrutura de um texto. Nós iremos fazer estes vídeos de uma forma bastante breve, apenas para que você tenha aí um material para poder estudar, tá bom? Então vamos já passar aqui para o segundo slide. A estrutura de um parágrafo. Você sabe o que faz um parágrafo ser um parágrafo? Em que momento encerramos um parágrafo e começamos outro? Quantas vezes já ouvimos a pergunta: professor, 5 linhas está bom para o meu parágrafo? Ou seja, esta é uma pergunta muito importante. Você sabe, você que está assistindo agora este vídeo, você sabe quando nós iniciamos um parágrafo, encerramos e iniciamos outro parágrafo? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. O que faz um parágrafo ser um parágrafo? O que significa esta palavra, inclusive? Muita gente fala de parágrafo, mas não sabe o que significa. Então, por quê? Quantas linhas nós devemos colocar num parágrafo? 5, 6, 7? Bom, quando o aluno me pergunta isso, logo eu digo para ele, olha, depende muito. E depende do quê? E é disso que nós vamos falar. Veja só. A verdade é que o que faz um parágrafo ser um parágrafo é a sua unidade temática, isto é, todo parágrafo tem um único assunto em torno do qual todas as frases se atrelam. Bom, então como você pode ver aqui na definição, o que faz um parágrafo ser um parágrafo é a sua unidade temática, isto é, cada parágrafo ele tem apenas um assunto. Todas as frases que estão naquele parágrafo estão explicando e falando a respeito daquele único assunto. Você não pode misturar 2 assuntos no mesmo parágrafo, porque senão você está cometendo um erro de escrita mesmo, de redação. Então, cada parágrafo ele representa um único assunto, aquilo que nós chamamos de unidade temática, tá bom? Por exemplo, se você está escrevendo um texto falando a respeito do futebol, o assunto geral do seu texto é o futebol. E digamos que no primeiro parágrafo você queira falar a respeito da torcida. E você também quer falar a respeito do juiz. Veja, são assuntos diferentes. Então você tem que usar um parágrafo para falar da torcida e outro parágrafo para falar do juiz. E não se pode falar dos dois no mesmo parágrafo, porque aí a gente está cometendo um erro misturando assuntos diferentes no mesmo parágrafo, certo? Vou dar um exemplo, olha só. A cidade de Taboão da Serra é a mais querida do Brasil. As pessoas são muito agradáveis e acolhedoras. Além disso, suas ruas são arborizadas e muito limpas. Afinal, quem não gostaria de morar em lugar tão incrível? Então a pergunta é: qual é a ideia principal deste parágrafo? Resposta: a cidade de Taboão é a mais querida do Brasil. Veja que a ideia central já está contida na primeira frase do texto. Todas as outras frases apenas completam essa ideia. Então, quais são as outras frases? Pessoas agradáveis e acolhedoras, ruas arborizadas e muito limpas. Então, como você pode perceber, nós temos uma ideia central no parágrafo, que é a cidade de Taboão da Serra ser uma cidade muito boa para se morar. E aí nós temos as outras frases que estão completando esta ideia central. Ou seja, tudo que tem na frase gira em torno deste único assunto, deste único tópico. Então você pode criar um esquema prático para você resumir o parágrafo. Por exemplo, em vez de você escrever uma frase, que é possível também, como nós veremos, você pode simplesmente fazer um esquema. Olha aí na tela, Taboão, e aí você faz uma flechinha e coloca pessoas agradáveis e acolhedoras, e Taboão, uma outra flechinha, ruas arborizadas e limpas. Então, desse modo, você faz um resumo que fica bastante prático, principalmente na hora que você tem que estudar para uma prova e não precisa ficar lendo todo o texto novamente. Ou você pode escrever uma frase síntese, isto é, uma frase que vai resumir a ideia principal. Por exemplo, Taboão é querida por ter pessoas agradáveis e acolhedoras e ruas arborizadas e limpas. Ou Taboão é a mais querida por causa das pessoas e do ambiente. Ou seja, você pode resumir cada um dos parágrafos do texto por meio de uma frase ou por meio de um esquema. Então, a proposta aqui é essa, que toda vez que um professor entregar para você um texto para ser lido, seja de qualquer matéria, você não simplesmente leia o texto e está tudo certo. Você deve fazer uma análise minuciosa
para ganhar tempo, inclusive. Quando você for estudar para uma prova, você não precisa ir lá, pegar o texto e ler tudo de novo. Você pega o primeiro parágrafo, encontra a ideia central, escreve no papel uma frase e depois vai para o segundo parágrafo, faz a mesma coisa. No fim das contas, você vai ter lá, suponhamos um texto de 5 parágrafos, você vai ter 5 frases que basta você ler aquelas frases ou aquele esquema que você fez, já vai lembrar do texto todo. O que mais importa? O importante é você criar uma frase ou um esquema que resuma o principal do parágrafo. O ideal é resumir ao máximo. Assim, um texto é composto por diversos parágrafos interligados por um tema central. Então você tem, o que é um texto, né? São vários parágrafos que estão conectados e sempre cada um desses parágrafos conectados por um tema principal. É aquilo que eu falei, o meu texto vai falar sobre futebol, então eu tenho vários pequenos temas ou subtemas que vão, cada um deles, se tornar um parágrafo. Exemplo, se eu estiver falando sobre o futebol, num parágrafo eu falo sobre a torcida, no outro eu falo sobre o juiz, no outro sobre os jogadores e assim por diante. O tema central é o assunto principal do texto todo. Por exemplo, vou escrever uma redação sobre a violência em São Paulo. Este é o tema central ou o assunto principal. Aí, cada parágrafo do texto tem que conter uma ideia central dentro do assunto geral do texto. Então, olha aí, eu vou mostrar para você um esqueminha que eu fiz, só para exemplificar. Temos aí o tema principal, a violência em São Paulo. Esse é o tema central do texto, geral. Aí a gente tem os subtemas, que são pequenos assuntos dentro do tema principal. Assaltos à mão armada, isso é um assunto. Pouco policiamento é outro assunto. Impunidade é outro assunto. Sensação de insegurança, outro assunto. Mas veja que cada um desses subtemas, cada um deles tem ligação com o tema principal, que é a violência em São Paulo. Né? Os assaltos à mão armada têm a ver com a violência em São Paulo. Pouco policiamento tem a ver com a violência. Impunidade também. Sensação de insegurança também tem a ver com a violência em São Paulo. Resumindo, um parágrafo deve ser encerrado quando seu assunto principal interno for finalizado. Então, abrimos um novo parágrafo para desenvolvermos outro subtópico. Para ler e compreender um texto a fundo, é preciso anotar cada ideia principal de cada parágrafo, que foi o que eu acabei de falar para você. Então, olha só que interessante, né? Um parágrafo, ele vai terminar quando você encerrar aquilo que tinha para dizer sobre aquele assunto. Por exemplo, da torcida. Então, tudo que eu tinha para falar da torcida eu falei naquele parágrafo? Falei. Beleza, então agora eu vou falar sobre o juiz, passo para um novo parágrafo. Vou para a linha de baixo, dou aquele espaço do parágrafo e começo a escrever outro parágrafo sobre o juiz, por exemplo. Depois faço a mesma coisa e começo a falar sobre os jogadores. Ok? E aí vem uma outra pergunta. Compreender ou interpretar? Você sabe qual a diferença entre os dois? Vamos lá. Compreender um texto é entender o que está no texto objetivamente, sem tirar nem pôr. É saber exatamente e apenas o que foi dito pelo escritor-autor. Então, compreender é simplesmente entender o texto. A gente não pode colocar nada na nossa cabeça na hora de ler o texto. A gente tem que simplesmente ler e entender exatamente aquilo que o autor está dizendo. E interpretar? Bom, interpretar já é um pouco mais além. Veja bem, é ir além do que o autor está dizendo. Eu misturo a minha forma de enxergar com a ideia do autor. Há algo de mim quando eu interpreto. Ou seja, quando eu estou fazendo uma interpretação de texto, eu já não estou falando apenas aquilo que o autor disse. Porque essa é a primeira fase, né? A primeira fase é de compreensão. Compreender um texto é saber o que o autor disse. Interpretar é, a partir daquilo que o autor diz, eu começo a misturar também as minhas ideias e às vezes até acrescentar novos elementos. Isso é fazer uma interpretação. Por exemplo, olha só esse exemplo que interessante. O casal havia programado ir ao cinema à noite. Lá pelas 15 horas, o homem diz: "Nossa, estou com uma dor de cabeça." Bem, vocês já sabem o que pensou a mulher, não é? Olha só, se nós formos fazer um exercício aqui de compreensão, vamos lá, o que o homem disse apenas? Ele disse que está com dor de cabeça. Mas qual é a interpretação que a sua esposa deu? Já está dando uma desculpa para não ir no cinema. Ou seja, a compreensão é entender exatamente o que a pessoa disse. Nesse caso, simplesmente o homem disse que está com dor de cabeça.
Não significa que ele não quer ir ao cinema. Às vezes foi apenas um comentário. Mas a interpretação é aquela em que a gente se baseia no que o autor diz e só que a gente já vai além, a gente acrescenta coisas da nossa cabeça. Por exemplo, aqui a mulher já começa a imaginar que o homem está dando uma desculpa para não precisar ir ao cinema à noite. Portanto, toda vez que você for entender um texto, não poderá colocar palavras na boca do autor. Muita coisa que a gente interpreta nunca foi dita pelo autor. E é aí que acontecem tantos erros de leitura e compreensão. Para você resolver esse problema, pergunte-se sempre: isso que eu escrevi está lá no texto? Ou estou colocando coisas da minha cabeça? Certo? Então, essa é a grande diferença entre compreender e interpretar. Compreender é entender o que o autor está dizendo, e nada mais do que isso. Interpretar é ir além. A partir do que o autor diz, eu começo a misturar também a minha forma de enxergar e adicionando novos elementos. Ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de leitura, compreensão, essa aula introdutória que você possa estudar. Se você não entendeu alguma parte, volte o vídeo para que você compreenda ainda mais. Tá bom? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.